Você conhece o Superman, a sua mãe conhece o Superman, seu pai conhece o Superman, seus tios, seus primos, seus avós, todo mundo conhece o Superman. Mas você conhece o homem por trás do ícone? Não? Então vem comigo que hoje o vídeo é sobre Joe Shuster. Bem-vindos a mais um Soco Foguete. Eu sou Rafael Soler e o vídeo de hoje é sobre a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman. Lançado recentemente aqui no Brasil pela editora Aleph, esse quadrinho de autoria de Julian Vologe e desenhos de Thomas Kemp vai nos contar justamente a história do Joe Shuster. Joe Shuster, que foi o primeiro artista a desenhar o Superman desde a sua criação, não teve uma das vidas mais fáceis. Esse quadrinho aqui então ele vai se focar em contar desde o nascimento do personagem, mais precisamente desde que a sua família chegou ali aos Estados Unidos até praticamente a sua morte. E nesse meio tempo nós vamos vendo como ele teve uma vida complicada. A história ela começa em 1975 e para começar logo de cara com a porrada, o personagem está dormindo num banco de praça. Um policial acha ele e, compadecido com a sua situação, o leva para comer uma sopa em um certo restaurante e lá ele conta que ele fazia quadrinhos e mais especificamente ele foi um dos criadores do Superman. A partir desse ponto nós vemos como o Joe Shuster e o Jerry Siegel eles entraram no mundo dos quadrinhos e como eles criaram o Superman, só que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas para os dois. No começo a história até parece bem leve, com os dois se dando bem em determinados momentos, tendo alguns percalços, mas mesmo assim conseguindo o que eles queriam, mas conforme a história vai avançando, nós vamos vendo como a indústria foi ingrata com esses dois homens. A princípio eu comecei a ler essa história mais para saber como foi a criação do Superman, e isso na verdade é bem interessante, até mais ou menos a metade do quadrinho, nós vamos vendo quais foram as influências e como o personagem foi sendo construído, mas a partir de um certo ponto a gente acaba esquecendo um pouco do Superman e a gente quer saber um pouco mais da vida do protagonista e também do Jerry Siegel. Bicho, como esses caras sofreram. Eu nem consigo falar aqui tudo que eles passaram, pra também não dar spoiler para quem não conhece a história e vai ler o quadrinho, mas o Julian Vologe, ele realmente fez um trabalho muito bom de pesquisa sobre os fatos das vidas desses dois homens que criaram o Superman e também na questão da dramatização de todos esses fatos. Inclusive aqui no final nas notas ele fala que esse livro é uma obra de ficção meticulosamente pesquisada, baseada na história real da vida de Joe Shuster. Então dá pra perceber, principalmente com esse trabalho de notas que foi colocado aqui no final, que ele realmente fez um trabalho muito aprofundado sobre a vida tão sofrida do Joe Shuster, mas que em alguns momentos ele teve que adaptar algumas coisas para caber aqui na narrativa gráfica. Além de contar toda essa criação do Superman e também qual foi a trajetória dos seus criadores, essa revista ela também conta como esses dois homens foram importantes para a indústria de quadrinhos como nós a conhecemos hoje. Tudo que a gente conhece de super-herói, tudo que foi criado desde lá do final da década de 30, tudo foi a partir do que esses dois caras fizeram. Então se você nem é tão fã assim do Superman, esse quadrinho ele vale a pena, não só por ele ser uma biografia muito bonita e muito bem escrita, mas também por ele contar como foi a formação da indústria de quadrinhos como a gente conhece hoje. Além do roteiro ser muito bem feito e amarrar muito bem essa questão mais dramática e mais biográfica, a arte aqui também é muito linda. Quem fica responsável por essa parte gráfica é o Thomas Kemp, e ele usa uma técnica meio aquarelada que dá um tom mais leve para a história, mesmo ela sendo bem pesada, e combina perfeitamente com o roteiro do Julian Vologe. Além de ter esse traço lindíssimo, o Kemp também faz algumas montagens muito legais com outros quadrinhos que vão sendo comentados durante a história, como a gente pode ver na página 21, e ele também retrata muito bem uma mistura de realidade com uns aspectos lúdicos da vida do Joe Shuster e do Jerry Siegel. E a gente pode ver um pouquinho disso nas páginas 26 e também na página 31. Se isso já não fosse o suficiente, o artista também é muito bom na construção dos cenários. Então a gente percebe que não só o roteiro foi meticulosamente pesquisado, mas a parte aqui também da ambientação da história também foi muito pesquisada. Porque a gente acompanha os Estados Unidos... Porque a gente acompanha as mudanças que aconteceram também nos Estados Unidos desde lá da década de 10, 20 até quase o final da década de 70. Então só de bater o olho na imagem a gente já sabe que a época mudou. Quanto à edição da Aleph, nós temos uma edição que traz capa cartão com orelha tanto no começo quanto no final. Aqui na parte da frente nós também temos verniz aplicado aqui no nome, né, Joe Shuster, e o miolo é todo feito em papel couché de 150 gramas. Além de toda a história do Joe Shuster, nós também temos aqui no final alguns extras que vão nos contar mais sobre o processo de pesquisa dessa história. Depois nós temos aqui algumas capas que não foram utilizadas, e também aqui alguns esboços dos personagens.
A história de Joe Shuster é um quadrinho que pode agradar os fãs do Superman por nos contar como o personagem foi criado, mas ela também vai agradar pessoas que gostem de biografias e também pessoas que gostem de histórias dramáticas baseadas em fatos reais. E ela também é um prato cheio para os fãs de quadrinhos por também abordar como foi a formação dessa indústria que nós tanto amamos. Se você se interessou por essa obra, você pode adquiri-la no link da Amazon que eu vou deixar ali embaixo. E caso você compre pelo link aqui do canal, você ajuda muito o Soco Foguete a crescer. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa ali embaixo seu joinha. Também comenta ali o que você acha de como foi a vida de Joe Shuster. Se você é novo por aqui, clica aqui para se inscrever e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação. E aqui desse lado eu vou deixar alguns outros vídeos que podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.